No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema de Arla do Meteor. Aqui na bancada a gente desenhou um pouco do sistema para ficar mais fácil a explicação. Nós podemos separar o sistema de Arla em dois. A parte de pressurização, realmente a parte de dosagem do Arla, e a parte de monitoramento. Certo? Então, começando, a gente podemos começar pelos componentes, né? Aqui nós temos a boia que vai no tanque do Arla. A boia, ela tem a unidade que vai realmente no tanque e a unidade eletrônica que se comunica via rede CAN, certo? E aqui dentro nós temos um sensor de nível, que é esse aqui, e um sensor de temperatura, que fica bem na ponta. Esse aqui é um aquecedor, que não é utilizado no veículo brasileiro. Nos veículos Euro 6 também temos um sensor de qualidade do ar lá, nesse componente. Posteriormente nós temos aqui a gente tem um retorno e uma saída de ar, no caso a sucção. O retorno é este aqui, ele retorna por aqui. A sucção passa por essa peneira e vem direto para o inlet da unidade dosadora, da bomba do ar de fato. A função da bomba é succionar do tanque e disponibilizar para o bico injetor, certo? Esse sistema não usa ar comprimido, ele usa uma pressão de 9 bar de ar mesmo para poder trabalhar. Quando esse motor começa a rodar, ele começa a gerar um backflow, no caso que é um retorno de ar para o tanque. Esse retorno é constante. Essa válvula de retorno é uma válvula muito interessante, que é uma válvula de placa perfurada. É possível ver vários microfuros dentro da válvula que limitam a vazão de retorno da bomba. Então não é por válvula de mola. Então, assim que começa a ser pressurizado aqui, a pressão começa a retornar por aqui. Essa quantidade pode ser medida também. Então, caso esse retorno esteja aberto demais por desgaste dos microfuros, pode aumentar a vazão de retorno, diminuindo a pressão total. Assim a bomba tem que trabalhar mais e pode gerar um código de erro. Da saída, que é de fato o outlet, vai para o bico injetor. Este bico injetor ele possui alguns furos também, parecido com um bico injetor de combustível, certo? E esse bico injetor vai no escapamento e ele de fato pulveriza dentro do escapamento, certo? Então esses três componentes fazem a sucção do tanque, ele faz a sucção do tanque e disponibiliza para o bico. Então é um sistema muito simples, certo? Agora temos também a parte de monitoramento do gás de escape. Aqui, alguns componentes fazem parte da Abgascan, no caso é a rede CAN de gás de escape, mas não fazem parte do sistema de pós-tratamento. Eles estão ligados no mesmo conjunto, mas não atuam diretamente no pós-tratamento, que é o atuador do freio motor, a wastegate e o sensor de contra-pressão de gás de escape, que vai antes da turbina, certo? E aqui também tem mais um sensor de temperatura, vou até colocar ele aqui. Aqui nós temos um sensor de temperatura, que vai próximo ao sensor NOx 1. O sensor NOx 1 ele mede diretamente o NOx que está saindo do motor, para ter um parâmetro de aferição. E aqui também a temperatura do gás de escape está saindo. Lá no escapamento, lá no gas box de fato, nós temos esse componente que chama elementos térmicos, o conjunto integrado de sensor de temperatura. No Euro 6 ele usa 4 sensores, mas no Euro 5 ele só usa um, o que acaba aumentando o custo do componente. Com 4 sensores compensa você usar a rede CAN, por conta que você diminui a quantidade de fios que vão para o módulo, certo? Esse sensor aqui, ele tem a função de evitar que o ar cristalize, ou seja, ele garante que a temperatura nesse ponto seja o suficiente para poder evaporar o Arla e de fato o Arla não cristalizar, porque se não há temperatura suficiente, o Arla não evapora e ele vai cristalizando, tanto no bico injetor quanto no catalisador, podendo surgir até um entupimento do catalisador. Depois do tratamento feito pelo bico pulveriza o Arla aqui, o NOx é reduzido. Depois que o NOx é reduzido, temos o sensor NOx 2, que realmente garante que o tratamento foi efetivo. Ou seja, o módulo pega o dado, por exemplo, 1000 ppm, partes por milhão de NOx de nitrogênio no sensor 1 e compara com quanto que está saindo no sensor NOx 2, também com uma série de cálculos de carga de motor e etc. Assim ele sabe se o tratamento está sendo efetivo ou não. Embora o Arla do Meteor tenha diversos problemas, que as falhas não correspondem ao que de fato acontece, por exemplo, se esse bico estiver desconectado, no conector X1, ele, no caso, qualquer rompimento na linha, ou até um mau contato, ele não gera falha automaticamente, ele gera falha só depois do teste de sistema, e não gera falha relativa ao bico, ele gera falha de qualidade, só se isso foi corrigido nas próximas atualizações, né? Agora nós vamos falar sobre a Abgascan. A Abgascan é a rede CAN de gás de escape que sai do conector X1. Ela só sai de um lugar, só sai 2 fios daqui e fazem todo o circuito por esses 2 fios, toda a comunicação. Então a Abgascan vai primeiramente para o sensor NOx 1, certo? Do sensor NOx 1, aqui tem 6 terminais, só que
de fato a comunicação é feita só por 4 terminais, positivo, negativo e 4 redicans. Só que para esse sensor trabalhar, ele só manda sinal em 2 redicans, porque as 4 redicans ali, no caso as 2 altas e as 2 baixas, são interligadas. Ou seja, eles agem como se fosse um jumper aqui interno. Ou seja, se o positivo ou o negativo desse sensor quebrar, a redicam continua trabalhando. Só esse sensor que cai fora. Porém, se haver uma interrupção na redicam nesse ponto, por exemplo, todo esse sistema cai fora, porque a comunicação do sistema inteiro corta, porque não existe outra via. Por exemplo, agora vamos seguir, a gente segue para o freio motor, a Westgate, passamos lá para o outro lado e viremos lá para os elementos térmicos no lugar de escape. Novamente a mesma coisa. Os elementos térmicos, o sinal vem, passa, vai para o sensor NOx 2, o sensor NOx 2 vai para o último, e aqui a gente tem só uma terminação. O fio literalmente sai e retorna para o mesmo módulo. Nós temos resistores de 60 ohms aqui e aqui, para poder fazer o casamento de impedâncias da redicam. Esse sensor aqui, ele não trabalha com redicam, ele é um sensor NTC comum de 2 terminais. Agora falando um pouco sobre os filtros que pode haver de entupimento. Pode haver entupimento tanto nesse filtro aqui, que vai lá dentro do tanque. Costuma muito entrar sujeira pela tampa do tanque, certo? A sujeira, o ar no caso, segue para cá. Aqui na entrada, se você retirar essa ponta e empurrar contrário, você encontra um filtro caneta, esse aqui, certo? Esse filtro pode ser limpo, pode ser comprado também. E aqui dentro nós temos o filtro principal da unidade, que fica aqui. Aqui dentro vai um elemento de preenchimento, que é para evitar que fique muito ar daqui, beleza? E aqui nós temos de fato a bomba, que é uma bomba de diafragma, que ela trabalha esse diafragma, motor controlado por um sinal PWM. E temos também uma válvula solenoide, que faz o retorno do ar, ou seja, essa válvula solenoide ela liga o inlet com o outlet ou o outlet com o inlet. Ela inverte a entrada e a saída da bomba. Então, quando você dá partida no caminhão, assim que o caminhão atinge 150 graus nesse sensor, ele inicia um teste de sistema. Então ele vai verificar se todo o sistema está ok. Ele vai pressurizar a bomba e vai pulsar o bico 3 vezes ou 4 vezes, dependendo do necessário. Então você consegue até escutar o bico acionando, que é para testar a integridade do bico, se o bico não está entupido. E ele vai pressurizar a bomba. Pressurizando a bomba, ele vai manter a bomba em marcha lenta em 600 RPM por conta do backflow. Então ele consegue pressurizar 9 bar e manter o backflow. Certo, então você vai começar a andar. Ele vai conseguir calcular qual é a quantidade de ar sem os sensores ainda estarem marcando, que eles demoram um pouco para entrar no sistema. Ele vai calcular mais ou menos a quantidade de ar que tem que ser injetado. O sensor NOx 1, como fica lá na frente, ele acaba aquecendo primeiro. Então ele aquece primeiro e ele começa a marcar primeiro. Então depois de mais um tempo, o sensor NOx 2 também começa a marcar. Certo? Então os dois sensores marcando, tudo ok, o sistema está funcionando. Aí ele libera a dosagem e continua o monitoramento. Ao desligar a chave do veículo, o módulo tem que retirar o ar que ficou nessa linha aqui e dentro da bomba, porque com alta temperatura ele pode cristalizar aqui dentro. Então o que ele faz? Ele aciona essa solenoide, inverte essa válvula aqui, ele trabalha aqui, então ele puxa aqui, inverte a válvula. Então o que passa a ser a entrada da bomba agora é o outlet e a saída passa a ser o inlet. Então ele vai succionar o ar da linha e retornar para o tanque. Durante esse momento o bico pulsa algumas vezes para permitir a entrada de ar aqui dentro, e ele circula por alguns minutos até ele certificar que está seco o sistema. Caso dê falha nesse sistema, ele não faz esse retorno, e por não fazer esse retorno, ele pode travar o bico. Travando o bico, a gente tem que fazer o destravamento dele para realmente não fazer um diagnóstico errado. Em muitos casos a gente tem que girar essa bomba aqui para realmente determinar se ela está trabalhando corretamente e destravar o bico. A gente desenvolveu esse pequeno aparelhinho aqui que consegue tanto pressurizar o sistema fora do caminhão e também desentupir o bico, caso não esteja tão travado. Primeiramente, começando o diagnóstico, a gente começa usando o refratômetro. Aqui nós podemos ver que ele tem uma escala de 0 a 40 e para a gente saber se a concentração do ar está correta. Então, utilizando este reagente juntamente com a concentração, a gente pode aferir se o ar é de fato ureia e se a ureia está reagindo corretamente, utilizando esse teste com o reagente azul, e saber se a concentração do ar está correta usando o refratômetro. Então, no caso tudo desligado, a gente encaixa o conector. Mesma coisa para o bico aqui. Eu coloquei um Erlenmeyer para não fazer bagunça em cima da mesa, só para ele poder injetar aqui dentro. Tudo conectado corretamente. A gente tem um reservatório ali.
Assim que a gente conecta a bomba, a gente pode ver que a tensão vai para mais ou menos meio volt. Se essa tensão estiver muito alta, não estiver marcando exatamente 0,04 no scanner, pode dar uma falha 4401. Ou se estiver marcando meio bar em repouso, por exemplo, ele costuma dar falha. A gente pode plugar um manômetro aqui diretamente, um manômetro 8mm, de preferência glicerinado, para evitar a oscilação do ponteiro, e a gente pode ligar a bomba. Já escutou que a bomba começou a girar, temos elevação de pressão, vamos ver a pressão subindo. Caso o manômetro não seja glicerinado, a gente consegue ver uma oscilação muito grande, e o retorno também já começou a retornar ali. Aqui nós temos o retorno constante agora, a pressão de 9 bar que oscila conforme a bomba, e aqui nós temos também um retorno de 3 volts no sensor, que indica que está retornando os 9 bar. Se pressionarmos a válvula, a gente vê uma queda repentina na pressão do sistema. Agora, ligando o bico injetor que está ligado no Linmeyer, vamos ligar a bomba de novo. Vamos estabelecer uma pressão. Estabelecendo uma pressão de mais ou menos 9 bar, a gente pode começar a pulsar o bico. Vou pulsar o bico em 2 Hz, 2 vezes por segundo, e podemos ver o bico pulsando. Então podemos fazer um teste de dosagem, trabalhando com a bomba em certa frequência, com o bico em certa frequência, e calcular a pressão e ver se a pressão correspondente é a correta, assim como o volume de dosagem é o correto também.